Isso pode ser uma notícia realmente boa, porque pode ser a solução para a tomada de poder islamista que nenhum de nós, ou melhor, todos nós percebemos que pode realmente fazer uma grande diferença. Vamos assistir a este vídeo. Com bilhões de seguidores, o Islã é uma das religiões mais poderosas da Terra, mas algo catastrófico está acontecendo de forma silenciosa e quase invisível. Está sendo apagado do mapa, não pela guerra, não pela política, mas por algo muito mais simples e totalmente imparável, uma força que o Islã nunca poderá controlar. É 27 de março de 2035, o chamado matinal para a oração, que antes ecoava por cidades como Casablanca, ficou em silêncio em muitos bairros. O que era impensável virou realidade. Mesquitas ao redor do mundo estão vazias ou tiveram outros usos. O Islã, a fé que moldou civilizações por 1400 anos, sofreu um declínio sem precedentes em apenas 2 décadas, tudo por causa de algo que parecia tão inocente no começo, um sinal de Wi-Fi. Se alguém tivesse sugerido alguns anos antes que os smartphones causariam mais danos ao Islã do que 1000 cruzadas, teria sido considerado delirante. Sim, teriam sido, mas como estamos vendo cada vez mais, pode muito bem ser que a internet seja o que expõe os islamistas pelo que eles realmente são. No entanto, é isso que acontece, não por conquista ou força, mas pela silenciosa revolução da informação. Hoje, vamos descobrir como essa transformação digital aconteceu, por que a conectividade online se tornou a maior vulnerabilidade do Islã e o que essa mudança sem precedentes significa para o futuro da fé muçulmana em nosso mundo conectado. O que a internet faz com o Islã hoje já ocorreu antes, com paralelos impressionantes. No século XV, Johannes Gutenberg, da Alemanha, inventou a imprensa. De repente, os padres deixam de monopolizar a Bíblia. Por séculos, a Igreja controlou e interpretou as Escrituras em latim, sendo guardiã da salvação. A imprensa mudou isso. A Bíblia foi traduzida para línguas locais, permitindo que pessoas comuns a lessem e percebessem contradições, corrupção e regras divergentes dos ensinamentos da Igreja. Martinho Lutero, monge e teólogo, criticou a venda de indulgências pela Igreja, um pagamento para evitar o inferno. Em suas 95 teses, denunciou essa corrupção e defendeu que a salvação vem pela fé, não por dinheiro. Com a imprensa, suas ideias se espalharam rapidamente pela Europa, impedindo a Igreja de controlar o pensamento religioso. E se acha que a Igreja Católica ficou irritada com Lutero, espere para ver o que aconteceu depois. A Reforma Protestante explodiu numa onda de novas denominações, debates e dissidentes que desafiavam a autoridade da Igreja. Isso quebrou o monopólio do clero sobre a verdade espiritual e levou a Europa ao pensamento independente. A imprensa desfez séculos de dogmas religiosos. À medida que as pessoas se envolviam diretamente com as Escrituras, elas passaram a questionar não apenas as práticas da Igreja, mas também os princípios fundamentais do cristianismo: fé. É tão interessante pensar que ter acesso à informação permite que as pessoas realmente reflitam sobre as informações que estão consumindo. E a internet faz isso de forma muito mais intensa do que a imprensa, porque lembre-se, os livros eram caros antigamente. Eles ainda são caros, mas a internet todo mundo tem acesso. Tornou-se algo pessoal e descentralizado, tirando das instituições religiosas o papel exclusivo de árbitras da salvação e moralidade. A autoridade delas começou a ruir lentamente. Agora, fica realmente interessante. O iluminismo veio em seguida, um período em que a ciência, a filosofia e a razão começaram a ocupar o centro do palco. O resultado, um ceticismo crescente em relação à religião como um todo e o surgimento do secularismo na Europa. Com o tempo, essa tendência se fortaleceu, tornando visões seculares, e não o cristianismo, predominantes em diversos países. Tenho que dizer, Não sou fã disso e não considero o secularismo saudável. Eu realmente acho que as pessoas precisam viver com religião, mas é um indicador interessante que, quando as pessoas têm autonomia sobre as informações que recebem, isso faz com que as coisas mudem na nossa sociedade. As coisas mudam. E isso é interessante de saber. em lugares como Suécia, França e Reino Unido, a adesão religiosa está em níveis historicamente baixos, com grandes maiorias se identificando como ateus, agnósticos ou espirituais, mas não religiosos. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas a imprensa acendeu a fagulha que colocou essa transformação em movimento. Agora você provavelmente está se perguntando, se a imprensa conseguiu abalar o cristianismo em sua essência, por que o islamismo pareceu imune por tanto tempo? A resposta pode te surpreender. O cristianismo teve uma vantagem inicial sobre o islamismo. Maomé surgiu no século VII, alegando ter recebido revelações divinas em uma caverna perto de Meca. Estudiosos concordam que o islamismo adotou elementos do judaísmo e cristianismo em sua estrutura religiosa árabe. Muitas histórias do Alcorão, como Adão e Eva, a Arca de Noé e Moisés abrindo o mar, também estão na Bíblia, mas com variações ligadas aos contextos árabes. Mas, ao contrário do cristianismo, que teve séculos para se adaptar à modernidade e enfrentar desafios como o iluminismo, o islamismo, em grande parte, evitou esse confronto por meio de impérios, califados e um controle clerical rigoroso. Ele manteve um controle mais rígido sobre a interpretação e a autoridade. Exemplo dessa diferença é como cada religião reagiu às descobertas científicas. Não vou dizer qual está certa, certo? Então você tem todas essas. Which is true, right? So you have Situações diferentes, certo?
Galileu questionou o geocentrismo no século XVII. A Igreja Católica depois aceitou o heliocentrismo. No século XIX, várias denominações cristãs reavaliaram o Gênesis para aceitar a teoria de Darwin. Compare isso com o fato de que muitos clérigos islâmicos ainda rejeitam completamente a evolução, sendo que vários países de maioria muçulmana proíbem o ensino dela nas escolas. Pesquisa do Pew Research em 2018 apontou a aceitação média da evolução de 27% entre muçulmanos em vários países, contra 68% entre cristãos em nações desenvolvidas. Mas o que ocorre quando uma religião usa o medo para controlar? Esta parte pode ser desconfortável. O controle envolvia impor a fé a qualquer custo. Veja as guerras dos apóstatas após a morte de Maomé, quando tribos deixaram o Islã. Abu Bakr, primeiro califa, fez campanhas brutais para recuperá-las, acusando-as de apostasia. Essa rigidez não era falha do sistema. Era uma forma de garantir a sobrevivência do Islã, eliminando dissidências desde cedo. Qualquer desvio dos ensinamentos de Maomé e seus companheiros era chamado de heresia. Em outras palavras, questionar ou adaptar a fé a novas circunstâncias não era apenas desaprovado, isso poderia te custar a vida. Que religião incrível para fazer parte, onde se você falar ou questionar qualquer coisa, eles acabam com você. Maravilhoso. Nós adoramos isso. Nós realmente adoramos isso. Liberdade de pensamento para todos. Não era uma opção. Quando parece que não pode ficar mais controlador, fica assim. Os ensinamentos islâmicos mantêm os fiéis na linha, e o Alcorão alerta sobre investigar demais. Ele diz: ó crentes, não perguntem sobre coisas que, se reveladas, causarão angústia. Alcorão, capítulo 5, versículo 101. Ou seja, evite perguntas cujas respostas podem ser desagradáveis. Isso inibiu a curiosidade e a exploração intelectual. Maomé reiterou isso no Hadith. Os maiores pecadores entre os muçulmanos são os que fazem muitas perguntas. A mensagem era clara. Eu achava que os maiores pecadores eram aqueles que denunciam o Islã. Mas não, são os que fazem muitas perguntas, minha fé. Não são estupradores ou pedófilos, mas quem faz essas perguntas? Aqui, fé cega é virtude, e questionar é perigoso, pois perguntas sempre revelam inconsistências na doutrina. Eis a inesperada ironia. Esse controle rígido sobre crenças e práticas teve sucesso por séculos, permitindo que o Islã se expandisse, enquanto mantinha uma uniformidade notável entre impérios diversos. O paradoxo, porém, está nessa rigidez. Crenças que reprimem mudanças e questionamentos se tornam frágeis e propensas ao colapso. Historicamente, dissidentes não tinham meios para se conectar, compartilhar dúvidas ou formar comunidades. A chegada da internet mudou tudo, tornando possível questionar até temas religiosos antes proibidos. Ela revolucionou o modo como as pessoas abordam essas questões. Segundo ex-muçulmanos ouvidos pela Exna, ex-muçulmanos da América do Norte, em pesquisa de 2023, 78% dos apóstatas apontaram fóruns online como principal fator para dúvidas religiosas. Um entrevistado da Arábia Saudita relatou que as conexões digitais acabaram com seu isolamento. Crescer onde a apostasia é punida com morte traz forte sensação de solidão e faz pensar estar só nas dúvidas. A internet rapidamente mudou isso. De repente, descobri milhares de outras pessoas fazendo as mesmas perguntas que eu tinha medo de sussurrar. A internet cria uma comunidade para quem não tem isso na vida real, oferecendo um espaço para conversar e debater online. Vale notar que países como a China proíbem esse tipo de comunicação por temer que as pessoas se organizem e resistam. Pode ser que pessoas do próprio Islã, ao perceberem problemas na religião, impulsionem o movimento para acabar com ela. O Islã ficou exposto, suas camadas foram retiradas para revelar contradições, incoerências morais e séculos de dogmas que nunca haviam enfrentado um escrutínio genuíno. A revolução digital realizou algo sem precedentes. Ela forçou todo um sistema de crenças a ficar sob o holofote implacável da responsabilidade pública. As autoridades religiosas que controlaram a narrativa por gerações, de repente, se viram impotentes, sua autoridade interpretativa exclusiva evaporando diante do acesso em massa à informação. Você pode estar pensando que isso parece improvável. Prepare-se para se surpreender. Os dados contam uma história convincente. De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center, cerca de 24% das pessoas criadas como muçulmanas nos Estados Unidos acabam deixando a fé. Esse é um número alto, meus amigos. Em grande parte reflete as taxas de desfiliação do cristianismo na mesma região. Globalmente, a tendência é mais difícil de acompanhar devido ao estigma e às punições legais. Mas está claro que a apostasia está aumentando e a internet está desempenhando um papel enorme. Plataformas como o ex-muçulmano do Reddit, com mais de 400 mil membros, e hashtags como #AskMuslimBecause no X, criaram espaços seguros para discutir dúvidas, compartilhar histórias e encontrar apoio, inclusive fora dos países ocidentais. Pesquisas indicam que até 25% dos jovens na Arábia Saudita se declaram não religiosos. Pense nisso. Em um país que associa ateísmo ao terrorismo, 1 em cada 4 jovens questiona a religião. A era digital criou o fenômeno das umas virtuais, comunidades religiosas online que superam fronteiras e geografia. Esses espaços digitais possibilitam interações inéditas entre crentes, céticos e ex-crentes. Segundo a doutora Samina Ali, professora de estudos islâmicos em Georgetown, estamos vendo algo inédito na história islâmica, a democratização da interpretação religiosa.
Quando um jovem de 16 anos na Indonésia desafia uma fátua de estudiosos de Al-Azhar no DEDIS e recebe grande apoio, a autoridade tradicional enfraquece. A World Values Survey mostra essa mudança geracional. Entre muçulmanos com menos de 30 anos em países como Turquia, Líbano e Tunísia, a prática religiosa caiu de 12% a 17%. Reitero, não acredito na desintegração da prática religiosa. Acho que a religião é uma das melhores coisas para se participar. Ela oferece valor e significado, proporcionando algo muito maior do que apenas buscar o propósito do seu mundo. No entanto, ao mesmo tempo, o fato de a internet estar oferecendo algum tipo de resposta, um lugar para as pessoas perceberem, espera, aquilo que nos foi passado esse tempo todo simplesmente não é o suficiente e queremos reagir, é absolutamente brilhante. Vou acrescentar algo não citado no vídeo. A história foi muito interessante e você pode conferir no canal Full of Nations, que é muito bom. No entanto, a parte que eu preciso acrescentar é que pessoas de fora que nunca criticariam islamistas a não serem grandes guerras, certo? Então, por exemplo, você tinha os cruzados que lutavam contra os islamistas, mas também tinha os judeus e os cristãos, pessoas que acabaram ficando com medo das cruzadas. Com a internet, conseguimos nos posicionar e falar sobre isso. Então, os governos ainda tentam nos reprimir por causa do racismo, e nós vimos os islamistas. Eles tentam se adaptar, né? Eles denunciam o racismo. Eles nos denunciam de várias formas, usam empatia suicida contra nós. O novo livro do Ghassan é incrível, todos esses elementos são usados contra nós. Mas a internet está proporcionando um espaço para pessoas que estão percebendo, peraí, estão empurrando algum tipo de besteira para a gente, que a gente só tem que aceitar isso porque não quer ser racista. Mas, na verdade, isso está se mostrando absolutamente prejudicial para a nossa vida e a gente não está interessada nisso. E são movimentos como esse, movimentos de resistência e outras pessoas que estão online dizendo, olá, a gente não gosta disso, isso é problemático, que acabam criando uma pressão política para reverter isso, certo? Não são apenas apóstatas ou pessoas deixando a religião, algo sobre o qual não sei bem como me sinto, mas também a capacidade de perceber coisas na realidade que só a internet permite enxergar. Você não teria acesso a diferentes perspectivas ou perceberia que isso ocorre em vários países. Não saberíamos que a Europa está sendo tomada assim. Nós não estaríamos cientes de todas essas coisas. E é aí que a internet realmente serve para expor e agir como uma ferramenta que prova para nós que podemos nos levantar e nos unir. E há milhões e milhões de pessoas que já estão cansadas da tomada pelos islamistas. Eu não acredito que as pessoas devam rejeitar a religião achando que, sabe, Deus não existe e seguir em frente com o ateísmo. Eu não acho que isso seja um estilo de vida saudável. Acho que uma religião que ameaça matar quem duvida é extremamente problemática e todos deveriam poder questionar e duvidar. E uma sociedade que diz que, se você duvida de algo que te parece errado, você é racista, ao invés de realmente te dar a capacidade de pensar, isso é problemático. A internet passou a servir aos dois. Concordo totalmente. Obrigada pela atenção ao assunto.